Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Laura Rosa e eu queria fazer um vídeo rápido, um vídeo introdutório para os sons, fonética e fonologia, que a gente diria do inglês. Então, o que acontece? O inglês é uma língua que os grafemas, que a gente fala, as letras, não necessariamente seguem os fonemas, os sons. E o problema disso é que muitas pessoas vão acabar tendo dificuldade para além da questão escrita. Então, ela tem um bom vocabulário, tem um bom vocab, que a gente diria. Só que o problema é que ela não consegue traduzir essa questão escrita, essa questão realmente que não tem som propriamente dito. O problema é que os grafemas, de novo, parecido com o francês, por exemplo, que tu pode escrever 4 letras e ter o som de uma só, se eu não me engano. No caso de, por exemplo, águas, águas no plural, em francês, o que é a mesma coisa que água no singular. Mas enfim, esse tipo de coisa, sabe? Então não necessariamente traduz de grafema para fonema. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma transcrição, a gente vai ver essas questões de transcrição fonética e tal, e fonológica também, a gente vai ver que táxi, por exemplo, taxi, taxi. A gente está pronunciando dois sons diferentes dentro de um grafema. Então tem essa questão. Alguns grafemas, assim, a letra, assim, de fato, ela vai estar representando mais de um som e às vezes uma letra pode representar mais de um som e um só som pode ser representado por mais de uma letra. Então, por exemplo, SS, caçar, eu poderia representar com uma letra somente. Então, por exemplo, tem a palavra caçar, alguém, ou algo, no caso, um animal, e eu tenho a palavra caçar de, por exemplo, da questão legal jurídica. Então, a gente vai ter aqui, coloquei aqui, o alfabeto em si. Olha só, gente, uma nova aquisição. O que acontece? As coisas não traduzem exatamente como a gente imaginaria. Por exemplo, uma das maiores dificuldades que eu vejo o pessoal enfrentando é tentar traduzir a partir do português. Isso funciona para a maioria das coisas. Por exemplo, vocês vão perceber que B, C, D e o F, enfim, a maioria, eles têm, eles podem ser representados, eles têm claramente o som que a gente tem daquela letra. Então, a gente tem o alfabeto fonético universal, por exemplo, certos grafemas têm sons específicos, que é aí a fonologia que estuda. Ou seja, a fonologia estudaria os sons de fato que cada grafema respectivo, enfim. Então, por exemplo, quando a gente está falando de dia ou tia, di, ti, esses têm sons, esses grafemas no português têm sons específicos que são produzidos dessa forma. Mas a fonética, por exemplo, vai estudar essas questões das variações. Algumas pessoas falam tia e dia, por exemplo. É um sotaque possível de que algumas pessoas têm, por exemplo. Então, a questão é essa. Fonologia é um estudo mais dos sons e, assim, a relação entre o grafema e o fonema, enquanto a fonética é mais uma questão do estudo do som fisiológico, como é que eu posso dizer? Realmente da articulação do som. Então, o som que eu estou produzindo agora, eu posso estar tendo um sotaque e aí eu vou falar, por exemplo, um chiado. Um chiado, quando eu falo. Ou eu falo meu irmão, ou eu falo. Tem em qualquer região vai ter isso, sabe? Então, tipo, o S chiado dos cariocas, o R do interior de São Paulo, que a gente vai ver aqui. É assim, é tipo um R caipira, eu não quero falar essa palavra. Minha esposa que é de São Paulo falou pra eu falar essa palavra, mas eu não queria falar. Pra mim é pirata, é pirata pra mim, mas pra ela é caipira. Então tudo bem. Então tudo bem. E é sobre isso. Mas a questão é essa, essencialmente. A questão
é que aqui a gente vai ver que, essencialmente, não tem uma correlação necessária. Ou seja, ali no A, a gente vai perceber que é EI. Onde está o som de A? Então, não corresponde necessariamente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. A gente tem que ter noção de que algumas línguas passam por desenvolvimentos que vão levar elas a simplesmente ter algumas questões delas que são mais arbitrárias no geral. Então, por exemplo, P, P, P. Esse é o som do P, sabe? Não é algo que nós criamos, nós os brasileiros criamos que P, P. Não, isso é universal. Mas tem variações disso. Beleza? Então, essencialmente, a gente vai dar uma estudada no alfabeto de fato. O que a gente pode perceber aqui? A maioria, de novo, como eu disse, vai ter um som parecido com o português. Mas, todavia, o que eu fiz aqui? A. Esse ABC, a maioria sabe. Beleza. A. Eu escrevo o som realmente como tu leria ele, se tu visse. Então, claro, não é assim que se faz uma transcrição de fato, mas é como tu leria ele. Beleza? A. A é A. Não tem outra letra que represente A. Só A. A, por exemplo. Então, se eles quisessem dizer A, eles teriam que, por exemplo, colocar... O que seria o mais comum para eles colocarem? Eles teriam que representar com AH. Olha como é arbitrário isso. AH tem som de A, mas A tem som de EI para eles. Mas enfim, eu não quero complicar para vocês. Mas essencialmente, A, B, o que acontece aqui? B, a gente vai ter, e eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre o assunto, mas a gente vai ter o que a gente chama de uma vogal alongada aqui. Não necessariamente tecnicamente vogal alongada, mas a gente vai ter uma vogal que precisa ter o som estendido. Então, por exemplo, numa palavra como see, I'm going to see him, ou seja, eu vou ver ele, ou eu irei vê-lo, eu vou estar tendo, essencialmente, uma vogal que o som precisa ser alongado. Então, ele pode ser representado dessa forma. Por exemplo, a gente tem a palavra be, ela pode ser representada no português brasileiro com apenas um i. Mas eles usam dois es. Esses dois es vão ter som de i, b, c, d. Correto? Então, eu representei tanto com o i quanto e. E aí eu coloquei reticência aqui porque a gente vai voltar para isso depois. Mas, essencialmente, A, B, C, D, E. Essa é uma das coisas que o pessoal se confunde direto. Por quê? Porque o E tem som de I. Simplesmente é isso. Então, essa é uma coisa que realmente vocês vão ter que ter noção. Então, por exemplo, quando eu quero... Isso acontece bastante comigo. Quando eu quero descrever alguma coisa em inglês, e eu estou falando de funções cognitivas, não prestem atenção nisso. Eu estou falando F-I, F-I. Para mim, I é o A. Na minha cabeça, eu tenho que pensar bastante antes de falar. O I é o A, porque ele se aproxima mais do A. Para o português brasileiro. I. Só que seria o I. Entende? I, português brasileiro. I. E, português brasileiro. I. Não, pera. É exatamente isso. O I, pra gente, pra eles tem som de I. E o E, pra gente, pra eles tem som de I. Então, eles partem do mesmo princípio, o E e o I. Enquanto o E é só I. I'm going to the doctor, por exemplo. I'm gonna stop at the... o que acontece, gente? Não é tão fácil assim, não é tão fácil quanto o alfabeto. Por quê? Quando essas palavras, quando já tá difícil aqui, de certa forma, quando essas palavras, quando esses fonemas entram em contato com outros, por exemplo, red, vermelho, por que agora tem som de E de fato? E a palavra radical, mesma coisa, só que é um A, entende? Então a gente realmente tem que praticar. A prática é muito importante. A prática é muito importante por quê? Porque tem realmente questões arbitrárias, primeiro.
Segundo, porque tu vai acabar, como é que eu posso dizer? Tu pode interiorizar o estudo daquela língua. Então, uma das formas de interiorizar é vendo meme na internet, por exemplo, que tu pode acabar interiorizando a forma escrita. Tu pode adquirir um vernáculo específico da língua inglesa, por exemplo, o vernáculo afro-americano, que tem vários memes sendo feitos sobre. Ah, só que a questão essencial a, perdão, a, a língua não se baseia em só uma forma de falar. Então vocês têm que não só buscar saber escrever, eu preciso redigir textos em inglês. Ok, vamos focar na escrita de textos, mas a escrita de textos depende de tu saber conseguir ouvir o texto, pronunciar o texto, e ler o texto. Obviamente, ler o texto está mais próximo, em certo sentido, porque ele está tratando da língua escrita, mas, entende? A questão essencialmente é que um depende do outro, ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. O que é o bem nesse caso? Claro, vai ter que se esforçar mais, sim, de fato. Mas se tu consegue focar nas 4 áreas, se tu consegue conceber as 4 áreas de uma vez, o teu estudo, o teu aprendizado de inglês vai ser muito melhor, muito melhor. Então a questão é, vocês não vão estudar, quando vocês estão estudando inglês, apenas a forma escrita, apenas a forma falada. Não vou estudar apenas listening, apenas pronúncia. Vocês vão fazer os dois. E aí eu vou dar algumas dicas melhores depois ou no próximo vídeo. Mas essencialmente tem essas questões. Tem que cuidar, por exemplo, é como se fosse um falso cognato. Por exemplo, o que é um falso cognato? Um cognato, um verdadeiro cognato, seria basicamente uma palavra que, por exemplo, continue, continuar. Ok, mesma coisa. Um falso cognato, por exemplo, seria push. Tá, mas push é empurre. Qual que é a lógica exatamente? Sabe? É um falso cognato. Então a gente tem um desenvolvimento da língua diferente. Ele tem um desenvolvimento da língua que é meio que se coincide, mas bate cabeça com cabeça, não dá as mãos. Cognato é como se uma língua desse a mão com a outra, e o falso cognato é como se uma língua, o desenvolvimento de cada uma desse cabeça com cabeça, sabe? Basicamente. Mas vamos lá. Então, essencialmente, nós temos I. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Por enquanto, tranquilo. F, 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 F. Eles não falam F, F. Não. O F é assim. Não tem uma vogal, não tem o som de uma vogal depois do F. Então, por exemplo, se a gente tem, se a gente tivesse uma palavra que acaba com F, por exemplo, a gente só diria, por exemplo, chef, chef, chef. Não tem chefe, chefe, entendeu? Chef. Pronto, acaba no F. Então, essa é uma das características do F especificamente. Esse DJ, o que acontece? Mesma coisa, eu não queria usar o símbolo fonético de fato, porque acho que ficaria muito difícil. DJ, G, G, entendeu, gente, o que eu tô querendo dizer? Tipo, dia. Se eu colocasse um A aqui, ficaria dia. Então, G, certo? Eu fiz um errinho aqui. Tive que colocar JKL aqui do lado, mas enfim. H. Outra coisa que é interessante notar. O que acontece? Essencialmente, a gente vai ter, por exemplo, aqui. A gente vai ter algumas letras no português que elas vão parecer bastante... enfim, a gente usa o mesmo alfabeto. Mas a questão é que a gente não tem a mesma fonética. Isso é bem evidente. Então, a questão, o que acontece? Fonética e fonologia. Os sons propriamente ditos, o que acontece aqui? O T em si, T, T. Ok, parece próximo bastante. Mas, olha como eu escrevi de aqui. Aqui eu não poderia escrever ti. Por quê? Porque eu falaria ti. Vou dar para ti. Vou receber por ti.
eu ia falar TCHI, chi. Ia ser esse som africado, se eu não me engano, que é o nome. Mas, essencialmente, essa que é a questão, gente. A gente vai ter essa combinação dos sons. Ou seja, a letra em si, T. Ok, no português é T. Tranquilo, parece próximo bastante. Mas o problema, de novo, é esse. Que no português, quando tem T e I e D e I, normalmente vai ser D ou T. Entendeu? Dia, tia, por exemplo. Então, tem essa questão que vocês vão ter que se tocar aqui. Que, por exemplo, F, não tem vogal depois, F. E aqui não tem o som de CH, que a gente tem no português. T, T, não tem TH. Quer dizer, CH, perdão. T, só isso. É como se fosse chá. Chá em inglês. T. Beleza. Então, vamos lá. H, aqui tem CH, beleza. H, I. J, de novo, o DJ, que é o som africado, se eu não me engano. É que não é importante os termos técnicos, tá, gente? J, K, L. E o que acontece? L, L. Vocês vão usar a língua, ó. L, 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 L. Parece que eu sou fanho. Vocês vão parecer fanhos. Essencialmente com L. But, pelo amor de Deus. Lose, lose. É a mesma coisa, faz o L. L. Vocês vão continuar tocando a língua no céu da boca. É essencialmente a mesma coisa. Então, beleza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, outra, não é M, N, é M, N. Não tem vogal depois das consoantes. Entendeu? É difícil ter vogal depois das consoantes. Na verdade, só no caso aqui, por exemplo, de um G, um J, no resto, por exemplo, F, M, N, T, R, entendeu? Então, não é R, não é R, não é Q, é Q, Q. Seria uma semivogal, né? Mas enfim, a questão é essencialmente essa, gente, que é algumas consoantes não têm vogais depois, como a gente diria. Isso é uma coisa que é muito importante, porque a gente vai, por exemplo, se eu tivesse que dizer o alfabeto em inglês com com alguém apontando uma arma pra mim, é tipo, fala o alfabeto em inglês, eu ia falar M-N, porque é parecido o som, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. M-N, não é M-N, é M-N. M-N-O-P. Ok? Ou P. Ou P-E-E. Não escrevi isso porque, né? Enfim. Aqui. Kill. Kill. Tipo kill. Kill mesmo. Tipo de matar. O cara com... Ó, aqui eu falei o M e o N e aqui o cara me matou. Kill. Beleza. R, que eu falei pirata e a minha esposa falou caipira. R. S. De novo. Não é S, é S. T. U. Tem um I e um U aqui, tá, gente? Não sei se dá pra enxergar. Isso aqui é um acento circunflexo, porque não é U. U. Não é U. V. Ou V-E-E também. V. V. Mas é igual, é tipo V. Eu vi ele lá. Vi ele lá. A mesma coisa. W. W. Percebam, o A aqui não tem som de E, de novo, por causa dessas duas consoantes que tem dos lados. W. X. Então, esse X tem um som parecido com táxi, prolixo, fixo. X. Y. Why so serious, por exemplo. Z. Z. Então, esse vídeo já está extremamente longo, mas uma última revisão. A, B, C, D, E, F, G,
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Beleza? Outra, por que eu fiz um ritmo? Também. Porque a língua inglesa é conhecida pelo ritmo. Então vocês não vão ter, por exemplo, tanta distinção de sílabas quanto a gente tem aqui. Vai ser mais difícil distinguir sílabas. Todavia, vai ser mais fácil fazer algo ritmado. Vai ser mais fácil fazer algo rimado. Vai ser mais fácil fazer algo com aliteração, aliterado. Não sei se dá para falar isso. Mas enfim, gente. A questão é essa. Cada língua tem suas potencialidades, tem suas benesses. Mas a gente tem que explorar as outras formas de falar, não simplesmente a gramática escrita, mas também explorar a questão da fonética e da fonologia, que é o início da gramática absolutamente. Então, quando a gente trata de questões ortográficas, por exemplo, uma transcrição do som que a gente ouve, por exemplo, estava falando isso agora há pouco, taxar. Como é que eu vou saber se é CH ou X? Como é que eu sei qual dos dois é? O que define? São coisas que a gente vai vendo, são coisas que a gente vai percebendo, mas a gente tem que estar consciente para essas coisas para perceber elas. Entendeu? Então, radical, ali, por exemplo, não é radical, por causa das duas consoantes que tem na volta dele. Então, se a gente tem, por exemplo, um Y depois, bay, rei, ou seja, Bahia, acho que trigo, no caso, ou feno, no caso, a gente vai ter como se o A e o Y fosse só o que seria o som de A. Bay, rei. Por exemplo, B, bicycle. Aí tu tá juntando o B com o I. Bicycle. Então, essas uniões, algumas uniões realmente colam tranquilo. B, I, by. Ok. E aí tu tem B, Y, E, que é by também. Sabe? B, I e B, Y, E, mesma coisa. By e by. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que ir praticando, são coisas que a gente tem que ir explorando, são coisas que a gente tem que estar consciente sobre. Eu falei sobre ter a televisão ligada no fundo, mas não é só isso. Não é só ter o Friends ali, que é uma série ruim. Tu pode ter um The Office, por exemplo, que é básico também, mas é boa. Não, gente, tô brincando. Se vocês gostam de Friends, eu não sou eu que tenho gosto ruim, então não tem problema. Mas, essencialmente, a questão é essa. Vocês vão perceber essas diferenças, mas, no geral, não se assustem com isso, porque na maior parte dos casos é muito parecido. O B, o C, o D, o F, o G, o J. J não é tanto, mas o G, G, J, J, J. Enfim, essas coisas, gente, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, prática, exercício para casa seria realmente falar o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Eu tenho dificuldade de falar o alfabeto em inglês quando eu não estou olhando. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, não é tão difícil. Então, if you want to speak in English and you want to quickly transit between Brazilian Portuguese and English, specifically American English, you can, but you just have to know that it takes some mental power. And you're not gonna pronounce everything perfectly in the first day. Okay? So have patience. Okay? Bye bye.